This computer. Ok, perfeito. Obrigado. Obrigado. Foi. Foi. Ok, obrigado. Então, ó, nem pensa como uma forma. Se eu falo, eu tenho uma caixinha e ela tem 2 quilogramas, qual o peso? E aí? 20 newtons. 20 newtons. Peso, 20 newtons. Já marca isso, já mata e já nem pensa esse cara como uma forma. Uma outra caixinha com 7 quilogramas. Qual é o peso, gente? 70 newtons. 70 newtons, isso. Tem que ficar fácil, tem que ficar rápido, tá? Porque eles vão colocar caixinhas para vocês com massa de 2, massa de 1, massa de 5, enfim. Quanto mais prático você tiver ali, mais tempo você vai ganhar nos outros exercícios, tá? Ok, vamos lá. Força normal. A gente fala de força normal e o aluno não entende o que é. Ó, força-peso está sempre puxando a gente para baixo, né? Porque ela está sempre para o centro do planeta. Então, por que a gente não está sempre caindo? Quando a gente está em contato com uma superfície, essa superfície faz uma força em nós. Essa força é chamada de normal. O legal dessa força normal é que ela não tem fórmula. Não existe fórmula para ela. Mas como que eu vou saber quanto vai ser, professor? Vai depender ali do exercício, de como tá montado, tá? Ela está sempre contra a superfície. Isso significa que se eu estou de pé no chão, ela está contra, apontando para cima, né? Que é contra o chão que está em mim embaixo, tá? Então, ó, aqui eu tenho um cachorrinho bonitinho. Olha que legal esse cachorrinho 3D animado. E daí eu tenho peso para baixo, eu vou ter quem? A normal para cima. Por que esse cachorrinho não está caindo? Porque o chão faz no cachorro uma força para cima. A gente chama essa força de força normal. Qual é o valor dela? Vai depender do exercício, tá? Nesse meu caso aqui, ó, o peso seria igual a normal. Então, se o exercício me desse o valor da massa desse peso, da massa desse cachorro, eu saberia o peso e eu saberia a normal, porque só tem essas duas forças, então o cachorro, a normal, só pode ser igual ao peso, tá? Não tem mais força ali. Então, o peso e a normal têm que ser iguais para se cancelar, porque senão esse cachorrinho estaria subindo ou descendo, se elas não fossem iguais. Como que a gente mede essa intensidade da força normal, tá? Ela depende das outras forças envolvidas. Ó, todas essas caixinhas têm massa de 2 quilogramas. Rápido, gente. Qual é o peso delas? 20 newtons. 20 newtons. Vou marcar aqui, eu tenho F1, 10. Eu coloquei valores malucos aqui só para a gente fazer um teste, tá? E F2, 5. Peso é mg. Vocês sabem que a massa é 2, a gravidade é 10, peso 20 newtons. Vou marcar aqui, ó, peso 20 newtons. Daí eu olho para essa caixinha. Só existe mais uma força para cima. É a normal. E se essa caixinha está parada aqui nesse piso, significa que a força para baixo é igual à força para cima. Então, se para baixo é 20, para cima também é 20. Tudo bem? Então, nesse caso, a normal vale 20 newtons, igual ao peso que está para baixo, que vale 20 newtons. Agora, vamos analisar o segundo caso. O peso continua 20 newtons. O peso desse objeto, né, é massa 2 vezes gravidade 10. O F1 eu coloquei aqui como 10, então isso vale 10. Daí, gente, analisem nesse segundo bloquinho. Quanto de força eu tenho para baixo? O peso mais F1. Exato, que daí dá 30 newtons. 30 newtons. Se essa caixinha está parada e eu tenho 30 newtons para baixo, para ela estar parada, eu tenho que ter 30 newtons para cima. Pra cima, né? Exato. Então, a minha normal aqui, que é a única força ó, que está para cima, vale 30 newtons. Tá? Você fala, nossa, professor, que maluco, a normal era 20, agora é 30? É, porque se essa caixinha está parada e eu tenho 20 mais 10 para baixo, eu tenho que ter 30 para cima para ela se cancelar. Tá? Essa normal ia cancelar o F1 e o peso, e daí cancela tudo, essa caixinha está parada aqui. Tá? Agora olhem para a terceira caixinha. Peso continua valendo 20. Eu coloquei aqui que o F2 é 5.
E daí eu pergunto, quanto vale a normal, nesse caso? Vale 5 também? Não, não vale 5 não. Porque, ó, se ela tivesse o valor de 5, essas duas aqui ia dar quanto? Para cima? Ela vale 25, professor, no caso? Não, não vale 25 também não. Ó, deixa eu marcar aqui, deixa eu pegar a caneta. Ó, essa força vale 20, tá para baixo, não é? Essa tá para cima e vale 5. Essa aqui tem que ser um valor que essas duas juntas briguem com essa. Então, quanto que valeria normal para as duas juntas conseguir brigar com o peso? 25? Se fosse 25 aqui, ó, Ah, não. daria 30 o total. E aí, quanto que é? 15. 15, perfeito. Isso mesmo. Deixa eu colocar o slide aqui para prosseguir. 15, deixa eu marcar aqui. Ó, por quê? Olhem para isso. 5 mais 15 dá 20. 20 para cima, 20 para baixo, se cancelam. Tá bom? Então, essa normal, ela pode variar, e ela varia mesmo. Ela não tem um valor fixo, ela não é igual ao peso, ela pode ser igual ao peso. Tá? Na primeira caixa, ó, ela pode ser igual ao peso, mas ela pode ser mais, ou ela pode ser menos. Vai depender das outras forças que atuam ali no corpo também. Tá? Então, muito cuidado com o valor da normal. Tá? Depende muito do que tem as outras forças também. Bem, vamos lá. Força elástica. Vocês viram força elástica com outro professor? Gabriel? Eu acho que foi só uma introdução só. Tá, ok. Bem, ó, a força elástica é uma força que restaura, busca restaurar a mola. Se você aperta uma mola, a mola quer voltar para o seu estado original, tá? A fórmula da força elástica é Kx. Esse F, fel, força elástica, o K é uma constante elástica da mola, é um número da mola que o exercício vai dar para você. Tá? Não tem como você saber, cada mola tem o seu valor. Tem a ver com a rigidez dessa mola. Tem molinha que é bem fácil de apertar e comprimir ela. Tem mola que é bem difícil fazer isso. Então, esse K mostra o quão difícil vai ser. Tá? E o X é a deformação da mola. Ó, eu tenho uma mola aqui, pego e aplico uma força para a direita nela e estico ela. Esse X é o quanto ela se deformou, tá? Deformação da mola. Não é o tamanho dela, não é tudo isso aqui não. É de quanto ela era original para quanto ela ficou agora. Então, quanto ela variou no seu comprimento, quanto ela se deformou, tá? Então, quando a gente deforma uma mola, a gente vê a deformação dela. E a força elástica é K vezes esse X. Tá? A gente vai usar daqui a algumas aulas essa força elástica. Então, achei melhor comentar com vocês. Tudo bem? Então, apertei uma mola, ou então estiquei uma mola, essa mola quer voltar ao seu tamanho original, e ela faz uma força na minha mão, que é uma constante dela, que todo exercício vai dar, e a deformação que eu faço nessa mola. Tá? Força de tração ou tensão. Tem muito disso no vestibular, nas caixinhas que estão amarradas por fios, que estão penduradas e tudo mais. O vestibular usa esses dois nomes, ou tração ou tensão. É o nome que a gente dá à força que está ou nas cordas, ou nos cabos, ou nos fios. Uma coisa legal dela, não possui fórmula. Simples assim. Igual ao normal, tá? Ela não tem uma fórmula ali para você calcular. O cálculo da tração leva em conta como ela é aplicada. Principais características, ó, nas duas extremidades de uma corda, a tração é a mesma. Tá? Exemplo, ó, imagine que eu tenho dois carinhas puxando a corda, cada um de um lado. Se eu tenho uma tração nesse ponto aqui, no outro ponto, eu vou ter a mesma tração. Tá? Então, é a mesma força em todos os pontos da corda. É a única coisa, essa principal característica é a única coisa que você tem que lembrar. Tá? Exemplo, eu pego uma corda e puxo com 10 newtons de força. Se a Miriam estiver lá do outro lado segurando a corda, ela vai sentir na mão dela quanto?
10 newtons. 10 newtons, exato, Caio. Mesmo valor. Simples assim. Se eu puxar mais forte com 20 newtons, ela sente lá na mão dela com 20 newtons. Ponto final. Tá? A força que eu fizer de um lado vai estar do outro. E é só isso que a gente tem que lembrar da atração. Tá? Faça uma força de um lado, lá no outro ponto da corda vai estar a mesma força, o mesmo valor de força. Só está no sentido Se ela também contrário. estiver puxando a corda, Daí a força que ela faz, eu estou sentindo também. Então a gente vai unir as forças. Tipo, imagine que eu puxo com 10 newtons, mas ela puxa com 10. Então o total dá quanto? Dá 20. E, então ela está sentindo na mão dela com 20 e eu estou sentindo na minha mão com 20 também. Tá? Então, na corda, se é a mesma corda, é a mesma força em qualquer ponto dela. Tá? Se alguém for lá e colocar a mão no meio da corda, eu tô puxando para lá, ela está puxando para cá. Se alguém colocar aqui a mão no meio da corda, vai sentir uma tensão, uma atração também de 20 newtons. Tá? Sempre, em qualquer ponto da corda, vai ter essa mesma força. Ok. Agora, ó, resumão de atrito que a gente viu a aula passada. Existem, só que eu coloquei aqui bem mais enxuto, tá? Existem dois tipos de atrito. Existe o atrito estático, quando houver a tendência de deslizamento. Eu adicionei isso hoje, ó. Não está deslizando, porque o aluno lê isso aqui e acha que está deslizando. Não. Tendência de deslizamento é o objeto quer deslizar, mas não está, tá? A gente chama de atrito estático. Daí eu tenho, quando há de verdade o deslizamento, a gente chama de atrito dinâmico ou cinético. Qual desses dois é o mais chato? Digam aí para mim. O estático ou o dinâmico? E aí, qual deles é o que dá mais problema? Quem lembra da aula passada? é o dinâmico. Não é não. Ó, o dinâmico tem um valor fixo. O estático é aquele cara que a gente nunca sabe quanto é. Vai depender da força que eu estou fazendo. Tá? Tá? Ó, força está sempre no sentido contrário do movimento e o estático é assim. Ó. O estático vale de 0, se eu não estiver fazendo força, tentando empurrar o objeto, até a força de atrito de destaque. É um valor que está entre esses dois caras, entre 0 e esse cara aqui. E essa força de atrito de destaque é o maior valor possível da faixa estático. E a faixa de destaque tem uma fórmula, coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, esse atrito é aquele que eu brincava com vocês, ó, tem uma geladeira aqui, estou fazendo 10 newtons de força, mas ela não se move. Quanto vale o atrito? 10. Faço 20 newtons de força, ela não se move. Quanto vale o atrito estático? 20. Enquanto eu estiver fazendo força e esse objeto não se mover, o atrito tem o mesmo valor da força que eu faço. Tá? Então, esse é o atrito chato, porque ele está variando o tempo todo com o valor. O atrito dinâmico, não. Está ocorrendo deslizamento? Tá. A fórmula do atrito dinâmico é μ vezes a normal, o μ é coeficiente de atrito, o n é normal, e esse cara é constante, ou seja, ele é fixo. Ponto final. Tá? É calcular esse cara, mas ele pode variar? Não. Eu vou fazer essa conta e ele vai ser sempre aquele valor, não importa a força que eu faça daí. Tá? Já estou movimentando ele já está deslizando, vai ser esse atrito. Tá? O μ é o coeficiente de atrito dinâmico e o n é a força normal. Olha a normal aqui, que eu tinha comentado na aula passada sobre essa normal, e eu vi que muito aluno ficou um pouco perdido em como achar essa normal. Pessoal, aqui nesse bloquinho A, nessa caixinha A, para onde que eu colocaria a força peso? Onde Para que baixo. Perfeito, isso mesmo, para baixo. E vamos lá, vamos supor que essa massa seja de 3 quilogramas. Qual é o peso dele? 30 newton? Perfeito, 30 newtons. E daí eu pergunto, para onde está a força normal? Para cima. Para cima. E daí a pergunta mais difícil, quanto ela vale? 30, né? 30 também, né, professor? Perfeito, isso aí, gente. Por que ela vale 30? Porque essa caixinha, a gente está vendo que ela só vai deslizar no eixo X, né? Ou para a direita ou para a esquerda. Ela não vai subir nem descer. Então, a força para cima tem que ser igual à força para baixo.
tá? Não tem mais nenhuma outra força, então a normal tem que ser igual ao peso nesse exercício, tá? Daí aqui a normal seria igual ao peso, tá? Então, a maior parte das vezes nessa fórmula da força de atrito, ó, aqui, a maior parte das vezes a gente vai poder colocar o peso. Tanto aqui, ó, quanto aqui, a gente vai acabar podendo colocar o peso, porque a maioria dos exercícios, essas caixinhas, elas estão de verdade em uma superfície horizontal. E Tá? só uma pergunta, professor. Por Oi. que a força de atrito não seria o coeficiente de atrito vezes o peso? Te explico por quê. Quando esse vai ser o próximo tópico que eu vou ensinar para vocês. Quando esse objeto, ao invés de estar numa superfície aqui que está horizontal, né? Tá vendo que está na horizontal? Se esse objeto estiver num plano inclinado, tá? Assim, ó, peso não vai ser igual a normal, tá? Não vai ser igual. E daí eu não posso usar peso aqui. Por enquanto, enquanto estiver assim, ó, numa superfície horizontal, tá horizontal a caixinha, você poderia colocar peso ali. Ó. Você pode colocar peso aqui tranquilo, tanto aqui quanto aqui. Não tá na horizontal, tá num plano inclinado, ou seja, a caixinha está querendo descer, eu estou puxando para cima, ela está subindo num plano inclinado, esses carinhas não são iguais. Normal não vai ser igual ao peso, e daí complica, tá? Porque daí se você se acostumou com colocar peso aqui, sempre, tipo, acostumou que a fórmula é μ vezes P, daí vai dar um erro lá na frente, tá bom? Então, só por isso, porque quando tiver nesse plano inclinado, eu não posso usar peso ali. Vai ser uma outra forminha chata pra caramba para colocar aqui, tá? Colocar dentro dessa normal. Tudo bem? Uhum. Ok, perfeito. Uma coisa interessante do gráfico da força de atrito é o seguinte, ó. Eu quero que depois vocês façam isso em casa, tá? Na semana que vem eu quero que vocês me digam o que vocês acharam. Vocês vão pegar um objeto, um móvel da casa de vocês que vocês consigam arrastar ele, tá? Não deixa nada em cima, tá bom? E daí eu quero que você vá com a sua mão e faça uma força bem fraquinha, tentando empurrar esse objeto. É claro que você não vai arrastar ele, é um objeto relativamente pesado. Tipo, o ideal seria uma geladeira, mas cuidado que depois os seus pais vão brigar comigo. Mas, ó, imagine que você estava com esse objeto um pouco pesado, faz uma força fraquinha, não sai do lugar, começa a fazer mais força, não sai do lugar, não sai, até que você está empurrando bem forte ele. Está fazendo muita força na mão, você sente a força aqui nos seus dedos, tá? Daí, na hora que ele começar a se movimentar, para você continuar movimentando ele, vai fazer menos força. Aí você fala, é uma doideira, porque era mais difícil tirar ele do parado do que continuar o movimento dele. Na hora que ele começar a se movimentar, você vai ver que na tua mão vai ficar mais fraco a força que você está fazendo para continuar. Você não pode parar, continua movimentando ele. E você vai ver que é mais fácil. E daí você fala, pera, então o atrito na hora que eu estou movimentando é menor do que o atrito para começar o movimento. Esse gráfico fala exatamente isso. Ó. Essa reta que agora eu marquei em verde é o atrito estático. E ela cresce quando eu faço uma força maior. E o maior valor dela ó, é sempre maior, esse fato de destaque, do que o atrito dinâmico, que é aquele de movimento. Então, a experiência na casa de vocês é a seguinte: pega o objeto, vai fazendo força devagarinho, vai aumentando essa força, aumentando, aumentando. Você vai ver que você está fazendo bastante força ali com a tua mão. Na hora que ele começar a se movimentar, você vai ver que para continuar o movimento, a força que você faz é menor. É uma loucura isso, mas é mais fácil movimentar um objeto que já está ali em movimento do que começar a dar o start desse movimento para ele, tá? Vou cobrar de vocês, tá? Então, ó, o maior valor da força de atrito de destaque, ele é maior do que o atrito de movimento, que é a força de atrito dinâmico. Tá? E fazê-lo parar vai ser mais difícil também, né? Não, porque se você para, o atrito faz ele parar. Uhum. O atrito faz ele parar. Tá? Se tem atrito no chão, o atrito para o objeto. Tá? É mais difícil parar se não tiver atrito. Tipo, você está no mundo ideal, eu jogo um objeto em você
e não tem nenhuma força aplicada nele. Daí, quanto maior a massa, mais difícil vai separar ele. Tá? Mas se tiver o atrito, e nesse caso a gente está vendo com atrito, daí o atrito mesmo para o objeto. Tá? Tende a parar o objeto. Então, ó, força de atrito dinâmico é sempre menor que a força de atrito de destaque. Agora, um resumão, tá? Para vocês terem um slide, isso aqui depois eu quero que vocês tirem um print. Dinâmica, ela estuda a causa, explica as causas e os efeitos do movimento. Inércia é massa, mostra a dificuldade para colocar o corpo, sair do repouso ou do movimento. Primeira lei de Newton, livre da ação de forças, esse corpo fica em repouso ou fica em movimento. Segunda lei de Newton, força, meu amor. Força resultante, massa, aceleração. Terceira lei de Newton, a toda ação há uma reação com mesma intensidade e sentido oposto, e elas nunca se equilibram. Tá? Resumão gigantesco aqui de tudo que eu falei. Hein? Peso é a força que o planeta exerce no corpo. A fórmula é mg. Tá? P é o peso, m é a massa, g é a gravidade do local. Vai ser a Terra. A probabilidade de ser na Terra é gigantesca e vale 10 na Terra. Então, já lembra que é só multiplicar por 10. Normal. A superfície faz uma força no objeto chamada normal. Ela está sempre 90 graus com a superfície, ou seja, está sempre apontando para fora da superfície. Força elástica, a molinha aqui pulando. Força elástica é Kx. Ela é chamada de lei de Hooke, tá? Que foi o Hooke que definiu essa força, essa fórmula aqui. A força elástica é o Fel, o K é a constante da mola e o X é a deformação. Agora o atrito. Parte de destaque é μ estático vezes a normal e o dinâmico é μ dinâmico vezes a normal. Lembrando, esses μ's é o coeficiente de atrito e o N é a força normal. Tá? Então, um resumão de todo o apanhado que eu fiz aqui com vocês. Eu sei que é muita coisa, gente, mas eu achei melhor eu comentar de novo sobre todos esses itens, porque a gente vai fazer bastante exercício que vai usar a cada hora um desses itens aí. Então, eu achei melhor eu comentar com vocês para a gente ficar certinho e daí não ter problema em exercício para frente. Tudo bem? Então, quem quiser, tira um print aí. Mais uma vez, eu vou jogar isso lá no Classroom. Os alunos que mandaram o e-mail para mim, eu já adicionei no Classroom, tá? Depois verifiquem lá. Quem tiver aqui na aula e não tiver enviado, depois me manda pelo WhatsApp lá, pega o meu telefone do link que eu enviei, manda o e-mail de vocês que eu adiciono no Classroom. Tudo que eu der aqui, eu vou colocar lá. Esse primeiro exercício nós fizemos na aula passada. Tá? Então, vamos pular ele. Segundo exercício, eu deixei para vocês tentarem resolver. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que, a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. Ou seja, se as rodas não travarem, a distância para frear vai ser menor. O ganho na eficiência da frenagem, na ausência do bloqueio das rodas, resulta do fato de... Bem, o que acontece, gente? Quando a roda do pneu trava, o atrito é o dinâmico. Quando ela fica parada e o carro vai deslizando, essa roda vai derrapando no chão. É o atrito dinâmico que está tendo deslizamento. Quando essa roda gira, não é atrito dinâmico, é atrito estático. E o atrito estático é maior do que o atrito dinâmico. Se o atrito estático é maior do que o atrito dinâmico, não deslizar a roda é melhor, porque maior força, mais rápido vai parar. Tá? Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. O que acontece? Você está no carro, você pisa no freio, quem para o carro? O atrito. Se não tivesse atrito, o carro não ia parar. Qual atrito é maior? O atrito estático. Então, o atrito estático, por ser maior, para mais rápido o carro. O atrito dinâmico, por ser menor, para de forma mais lenta o carro. Tá? Então, o coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Maior atrito, mais rápido ele vai parar. Tá? Então, a alternativa certa, a letra B, aqui.
e vamos para um exercício real, algo... Ó, um perito foi chamado para analisar um acidente de trânsito e determinar a velocidade escalar de um carro no instante em que ele colidiu com outro que estava em repouso à sua frente. O perito recebeu as seguintes informações. No instante em que o carro começou a frear, com todas as rodas travadas, ele tinha uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa é a velocidade do carro. A marca deixada no asfalto por cada um dos pneus desde o início da freada até o instante do impacto era retilínea e tinha 6,5 metros de extensão. O coeficiente de atrito cinético entre os pneus e o asfalto era 0,3. Pessoal, se ele já deu o coeficiente de atrito cinético e só ele, pode ser o atrito estático? Não, não. Não. Se ele só deu um atrito, ele falou que atrito é o cinético, eu vou ter que usar o atrito cinético ou dinâmico. Tá? Tem esses dois nomes. Então, esquece do estático. O exercício, ele, só com essa palavrinha aqui, ó, cinético, ele já está te indicando. Esse carro está em movimento, o pneu travou, ele está deslizando, está ocorrendo deslizamento. Com base nesses dados, o perito concluiu corretamente, considerando gravidade 10, que a velocidade do carro no instante do impacto foi... Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa. Qual força faz o carro frear? Respondam aí para mim. Atrito cinético. O atrito cinético. Nesse caso, o atrito cinético. Perfeito. Quando eu estou no carro, piso no freio, trava a roda, quem faz o carro parar? O atrito. Qual atrito, nesse caso? O cinético. Tá? Então, é o atrito que faz esse carro parar. Daí, eu tenho que analisar o seguinte. Não sei mais o que fazer, meu Deus. Força, meu amor. Escrevo força, meu amor, e tento analisar o que está acontecendo. A única força que faz o carro parar é o atrito. Então, atrito, meu amor. Tá? É a força resultante, força de atrito. Fórmula da força de atrito, Mi vezes a normal, mas eu já coloquei mg. Alguém sabe me dizer por que eu já coloquei mg e eu posso colocar mg? Alguém sabe me indicar no texto onde que ele está falando que eu posso fazer isso aqui? Ó, ao invés de colocar Mi vezes a normal, eu já coloquei Mi vezes o peso? E aí? Onde está no texto aqui, em alguma parte, que me indica que eu Ele considerou a gravidade, né? considerou a gravidade 10. Perfeito, isso aí. É a Ó, 2. vou mostrar aqui, ó. Aqui. Plano. Vocês viram? Onde eu escrevi? Horizontal. Horizontal. Quem que foi? Eu acho que foi o Caio que me perguntou, né? Por que eu não posso pôr o peso já? Eu falei, porque você não pode gravar peso, porque pode ser que não seja igual ao peso. Mas, se isso está ocorrendo no plano horizontal, ó, aqui está o meu carrinho. Deixa eu tentar desenhar um carrinho aqui. Ok. Aqui está o meu carro no plano horizontal. Opa. A canetinha travou. Tá, ok. Não vou conseguir mais. Esquece do meu desenho, gente. Ali estava o meu carrinho no plano horizontal. Tá? E daí o que eu faço? Ó, carro, plano horizontal. Ok. Peso para baixo, normal para cima, e eu posso falar que é normal igual ao peso, porque está num plano horizontal, tá? Por causa disso aqui. Se não tivesse no plano horizontal, eu não poderia de jeito nenhum falar que esses dois caras são verdadeiros, tá? Então, já troquei aqui por mg, mi vezes a normal, ou mi vezes mg, e posso cortar os m's, corto os m's dos dois, e peraí que está desenhando ainda. Deixa eu... Só um segundinho, gente, estou trocando o ponteiro. Ok, pronto. Então, ó, mi é 0,3 e a gravidade vale 10, igual a aceleração.
Isso significa que a aceleração é 0,3 que ele deu, não, 0,3 vezes 10, que dá 3. Com isso, eu ainda não consigo achar nada, né? Eu só achei o amor, a aceleração do força, meu amor. Agora, eu vou ter que ir para as equações do lado da cinemática, que vocês estudaram enquanto professor. Tem uma frase para isso aqui. Ele falou alguma frase legal para vocês? Não, não. Não? Vovô. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Draw. Esse cara aqui é o vovô e a vovó com 2 anões, porque é aceleração, né? No triângulo sexual. Tá? Vovô e vovó com 2 anões. Vovô e vovó com 2 anões num triângulo sexual. Tá? Isso daqui, lembrando, é aceleração. Tá? Então, é a frase pornográfica aqui. Tem a frase para as criancinhas que é vovô e vovó com 2 asas delta. Mas, enfim. Bem, a velocidade inicial é 400, tá? Porque é 20 ao quadrado, não, era 20 ao quadrado dá 400. 2 vezes a aceleração vale 3. Daí eu pergunto, alguém consegue me dizer por que eu coloquei menos aqui? Por que eu usei ela negativa na minha conta? Porque o carro está parando? Perfeito. Esse carro aqui, a ideia dele é que ele está freando, né? Se ele está freando, a aceleração não é 3. É 3 porque eu entendi que o valor dela é 3. Mas nas fórmulas da cinemática, eu tenho que colocar menos 3, porque ele está parando. Tá? Se ele estivesse aumentando a velocidade, daí aqui eu ia colocar mais 3. Mas como ele está diminuindo, eu tenho que colocar menos 3. Tá? Continuando, 2 vezes menos 3 vezes 6,5 dá 39, negativo. 400 menos 39, isso dá 361. Raiz de 361 não é uma raiz muito normal, tá? Muito comum. Raiz de 361 é 19. E daí a resposta certa é 19 metros por segundo. Isso dá para a gente alternativar. Tá? O foco do exercício foi força, meu amor. Mas quem quer essa força é o atrito. Então, a força de atrito, meu amor. Tá? É isso o principal, que é o que a gente está estudando agora. Força, meu amor, onde a única força que faz o carro parar é o atrito. Tá? Então, a força resultante nada mais é do que o atrito. Tudo bem? Aham. Ok. Sim. Vamos ver. A nossa aula vai até 9h20, é isso? Né? Tá, ok. Então, vamos continuar aqui, vamos fazer mais um exercício, ó. De acordo com pesquisas, cerca de 4 milhões de pequenas propriedades rurais empregam 80% da mão de obra de campo e produzem 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Pessoal, uma coisa característica do Enem é que eles colocam um texto gigantesco aqui no início, tá? E normalmente do texto você não aproveita quase nada. No final das contas, vocês vão ver, eu vou ler o texto inteiro, mas no final das contas isso daqui, ó, é o que vai fazer a gente responder o exercício, tá? Aqui é só ladainha, ele fala de um monte de besteira. Então, uma dica que eu sei que até um professor de matemática aí de vocês dá sempre, tenta pular aquele texto inicial inútil, tá? E veja se você consegue resolver só com aquela parte principal, onde tem valores e tudo mais. Se não conseguir, daí significa que tinha alguma coisa importante ali em cima, tá? Ó, então, de acordo com pesquisas, cerca de 4 milhões de pequenas propriedades rurais empregam 80% da mão de obra do campo e produzem 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira. Pardal e Pintacilgo acabaram de colher uma caixa de maçãs e pretendem transportar essa caixa do pomar até a sede da propriedade. Para isso, vão utilizar uma caminhonete com uma carroceria plana e horizontal. Inicialmente, a caminhonete está em repouso numa estrada também plana e horizontal.
sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e a carroceria é 0,4, a aceleração com que a caminhonete pode entrar em movimento retilíneo, sem que a caixa escorregue, tem módulo igual a... Ele quer saber qual é a aceleração que o caminhão pode ter para que a caixa não escorregue. Ele pediu para considerar a gravidade igual a 10. Tá? Deixa eu só pintar itens importantes aqui. Ó. Coeficiente de atrito estático vale 0,4. Outra coisa importante, gravidade, que vale 10. Tá? Então, eu tenho 2 itens aqui importantes e daí você já até sabe que atrito, o que é que a gente vai usar? Atrito estático, ele só deu um coeficiente. Tá? Vou colocar aqui ó, o caminhão. O caminhão está indo com uma certa velocidade, ele tem uma certa aceleração. O exercício ele está pedindo para a gente qual é a aceleração máxima que o caminhão pode ter. Tá? Pessoal, imagine que esse caminhão está parado. Quando ele acelera, é porque alguma força faz ele acelerar, não é? A priori, se ele acelerar muito, essa caixa na carroceria vai deslizar para a esquerda. Ela vai escorregar para a esquerda e vai bater até aqui, vai chegar até esse ponto aqui. Tá? Todo mundo consegue visualizar isso? Se ele acelerar muito, se for sair muito rápido aqui para a direita, a caixa desliza e vem parar aqui no final do caminhão. Todo mundo enxerga? Sim. Ok. Mas, se eu falo para você, ele não acelera tanto, só um pouco. A caixa, ela vai deslizar? Não. Daí eu pergunto para vocês, já existe o peso para baixo. Existe a força normal para cima. E daí eu pergunto para vocês, por que que essa caixa vai junto com o caminhão com uma certa aceleração para a direita? Porque existe isso aqui. Quem que é isso? É a força de atrito. A força de atrito não deixa a caixa escorregar e faz com que ela vá para onde? Para a direita. Tá? Porque se não existisse atrito, essa caixa ia escorregar garantido para cá. Mas como tem atrito, essa caixa não escorrega e acaba indo para a direita também, junto com o caminhão. Tá? Então, essa força de atrito aqui, essa força de atrito aqui garante que a caixa fique aqui exatamente onde estava, na carroceria, e vá para a direita. Então, eu já sei qual é a força que está mandando aqui. A força que está mandando é a força de atrito. E quando você vai resolver um exercício de dinâmica, você escreve o que mesmo? Para todos? Força, meu amor. Força, meu amor. Perfeito. Tá? Então, aqui ó, a normal e o peso vão se cancelar, são iguais. Tá? E então eu posso falar que a normal é mg. E daí, na hora que eu for escrever força, meu amor, a força resultante tem que ser menor do que o atrito. Porque tem que, ou igual, no máximo igual. Tá? Então, força, meu amor, tem que ser menor ou igual ao atrito, que é μmg. Tá? Eu posso cortar as duas massas, e daí a aceleração ó, fica menor ou igual a μ vezes g. O exercício já deu o μ, ele falou que o μ ó, vale 0,4. E ele falou que a gravidade vale 10. Então, eu sei o valor desses dois carinhos aqui. Tá? 0,4 e 10. A aceleração, então, 0,4 vezes 10, ou seja, 4 tá? Metros por segundo ao quadrado. Se você tivesse em dúvida nesse menor ou igual, pensa no seguinte, se esse caminhão acelerar muito, tipo 100 metros por segundo ao quadrado, isso é, tipo, o motorista teria morrido, mas beleza. Se fosse uma aceleração absurdamente grande, o que ia acontecer com a caixa? Ela ia deslizar para a traseira. Então, o valor que você achou de 4 tem que ser um valor, é um máximo de 4. Tá? Maior valor 4. Não pode ser menor valor 4, que daí tende ao infinito. Né? Poderia ir até o infinito. Tá? Então, e aí?
Difícil, médio exercício? Falem para mim como que está o nível de dificuldade do exercício, para eu saber nas próximas aulas o que fazer. Se eu aumento ou se eu diminuo. Tá fácil, médio ou difícil? Não tem problema, tá difícil, hein, gente? Para mim é médio. Médio? Para mim também Ok. está médio. Tá, perfeito. Ok. Então eu vou continuar com exercícios mais ou menos desse nível e vou colocar alguns um pouquinho mais complexos também, só para a gente aumentar o nível, tá bom? Na próxima semana. Assim daí todo mundo fica feliz. E, bem, pessoal, vamos lá. Mais uma. A gente vai finalizar com esse exercício, tá? Porque a próxima seria teoria nova. A única coisa que eu quero que vocês lembrem muito é o seguinte, ó, viu uma caixinha. Se ela estiver na horizontal e não tiver nenhuma força, nem para cima, nem para baixo, além dessas normais, significa que a normal é igual Ao peso. ao peso. E daí eu cancelo elas, ok? Eu cancelo porque daí elas são iguais. Se eu tiver só essa força aqui, quer ver? Vou colocar agora. F1. O que que eu faço no meu exercício? O que que eu faço agora? Força de atrito. Só Não, uma não. força. Não falei que tem atrito. Por enquanto eu não falei. Tá com dúvida? O que que você faz? Força, meu Força, meu amor. amor. Só que só existe uma. Então seria assim. Tudo bem? Tranquilo? Aham. E se eu falo para você que tem mais? Eu falo assim, ó. O que que você faz? F1 mais F2 é igual a M vezes A. Perfeito. F1 mais F2. Por que que o Caio falou de somar? Porque as duas estão apontando para a direita. Daí eu falo para vocês, mas ó, esse exercício é sacana, esse exercício tem atrito contra o movimento. O que que você vai fazer no força, meu amor? Você vai adicionar quem? O atrito. Força de atrito. Exato, mas daí vai ficar como? Falem aí para mim. F1 mais F2 menos FAT. Perfeito, isso mesmo. Por que menos FAT? Porque a FAT está contra o movimento. Mas, ó, notem que essa forma que ficou gigante aqui, nada mais é do que força, meu amor. Só que eu estou olhando para todas as forças que estão tentando movimentar o corpo. Essas duas que estão tentando de verdade e essa aqui que está contra o movimento. Mas todas estão ali brigando, tentando movimentar. Tá? Então, nada mais, nada menos, ó, tudo isso aqui, F1 mais F2 menos FAT igual a M vezes A, é quem? É força, meu amor. Tá? Ah, Se professor, tivéssemos a F1 e uma F2 pressionando para baixo. pode ser, deixa eu montar aqui. Então, peraí. Deixa eu apagar aqui. F2 para baixo. Isso. Tá, então, ó, eu tenho que apagar aqui a normal igual ao peso. Primeira coisa. F2 para baixo. Ok. Daí, olhem só para cima e para baixo. E faça uma igualdade disso. Eu tenho peso para baixo. Eu tenho F2 para baixo. E eu tenho quem para cima? Normal. Então, na vertical, eu posso escrever isso, ó. As forças para baixo são iguais à única que é para cima, que é normal. Tudo bem? Olha a normal aqui, ó. É P mais F2. Se eu fosse escrever agora, ó, F1 menos FAT é igual a M vezes A, dentro da FAT não tem a normal? E quanto vale a normal nesse caso? Você dificultou o exercício, hein? A normal vale quanto? P mais F2. Perfeito. Então, eu teria que colocar tudo isso aqui, ó, nessa normal. Porque agora a normal não é igual ao peso. Mesmo estando na horizontal, agora a normal está diferente, porque eu estou fazendo força. Eu tenho esse F2 aqui, ó, dificultando ali a minha normal. Mas, ó, força, meu amor. E para cima e para baixo, como esse objeto não sobe nem desce, eu só faço uma análise, ó. Tudo que está para baixo, F2 e peso.
é igual a tudo que está para cima. Tá? Dificulta dentro do atrito? Dificulta, mas o exercício vai te dar os valores aqui para você colocar aqui dentro dessa normal. Tá? Seria um exercício bem legal. Mudar a normal aí e ter atrito. Tá? Porque o atrito é a única forma que usa a normal. Tá? As outras não usam, não. E daí eu pergunto, tá com dúvida o que você faz? Força, meu amor. Força, meu amor. Gente, tem que ser lavagem cerebral aí. Viu caixinha, viu bloquinho, viu que dá para pôr força? Força, meu amor. Escreve força, meu amor. E daí, depois de escrever o força, meu amor, você vem e fala, poxa, mas desse força, meu amor, quem que é essa força? Quantas forças eu tenho? Quantas eu vou colocar ali no exercício? Daí eu tenho que ver todas as que tem. Ah, eu só tenho F1 e FAT. Coloca F1 e FAT. Tenho mais? Coloca mais. Tá? Daí vai depender do exercício em si. Tá bom? Bem, eu tenho que finalizar a aula, que eu acho que a outra professora... Quem que entra agora, gente? Só para eu saber o nome do professor. O Alan. Alan. Tá, ok. Então vamos finalizar agora, que senão o Alan vai brigar comigo. Tá bom? Ele disse que vai atrasar uns 10 minutos da alarme. Ah, ok. Que bom. Então, Tá. Então, resolver mais uma questãozinha aí. mas aqui agora só vai ter teoria nova, que é do plano inclinado, que é Ah, exatamente o que o Caio me falou. E isso eu vou levar no mínimo uns 40 minutos para explicar. Tá? Ah, não. Vamos fazer o Entendi. seguinte, eu dou uma ideia do plano inclinado e na aula que vem eu refaço tudo. Pode ser? Rapidinho só do plano inclinado. Tá? Ó, a ideia é, num plano inclinado, eu vou ter um plano inclinado, né? Inclinado com um certo ângulo aqui, ó. Esse ângulo eu chamei de ângulo θ. O exercício vai colocar, tipo, 30, 45, 60 graus. Problema do plano inclinado. O aluno vem e desenha a força peso. Esse é o pior problema. É o que você não pode fazer nesse caso. Só em todos os outros exercícios que não tem plano inclinado, você sempre desenha o peso. No plano inclinado, você não desenha. Tá? Eu vou marcar aqui por quê. Ó, esse peso, ele não está te ajudando, porque o bloquinho ele pode descer ou subir, se eu estiver fazendo uma força nele para cima, mas ele não vai para cá ele não vai, e nem para cá. E muito menos nessa direção onde está a força-peso. Então, esse força-peso aqui, ele só vai me atrapalhar. O que eu faço? Eu desenho duas outras. Eu chamo de PN e de PT. Essa força é uma componente da força-peso e ela vai ajudar o bloquinho a descer. Essa PN, não. Ela não faz nada. Ela está brigando com quem? Tá normal. Com a normal. E daí, por ela estar brigando com a normal, eu posso falar que essas duas são iguais. Isso daqui é igual a isso e eles se cancelam. E daí sobra só quem? Sobra só esse cara aqui, que vai puxar o bloquinho para baixo. Tipo, se não tiver mais nenhuma outra força, sobra só PT fazendo essa caixinha descer a ladeira. Tá? Então, a pior coisa que tem o aluno desenhar o peso, sendo que, na final das contas, putz, ele poderia... Ó, deixa eu não desenhar. Ah, professor, mas é loucura isso. Então, no plano inclinado, eu não desenho o peso? Não. Num plano inclinado, ó, vou fazer uma caixinha aqui, nova. Estou com o meu plano inclinado, tem uma caixinha no meu plano inclinado. O vestibular adora plano inclinado, tá? Porque testa a paciência do aluno. Você vai desenhar PN e normal. E você já fala, putz, e elas são, opa, normal, e elas são iguais. E vai desenhar quem mais? PT descendo a ladeira. E ponto final. Tá? Esquece de desenhar o peso no plano inclinado. Você desenha PN. Por que eu chamo de PN? Porque é o peso oposto à normal. Tá? E eles vão se cancelar e somem também. Olha que maravilha. E daí sobra só esse carinha aqui. Se o exercício perguntasse qual é a aceleração desse bloquinho? Força, meu amor. Qual é a única força que puxa ele para baixo? PT. PT, meu amor. E eu coloquei aqui a fórmula do PT. Ó. Qual que é a fórmula do PT? P vezes seno de θ
meu amor. Força, meu amor. Tá sempre força, meu amor. Tá? Daí o peso é mg. Tá? A forma original do peso é mg. Tudo bem, gente? Então, no plano inclinado, eu não desenho peso, eu desenho uma força contranormal, que eu chamo de PN, e eu desenho uma força descendo a ladeira, que eu chamo de PT. Tá? Até não é nada político, hein, pelo amor de Deus, mas o PT está sempre aqui, ó, descendo a ladeira, no plano inclinado da física. Eu estava me segurando para não fazer essa piada. Tá. Uma coisa é certa, gente, eu nunca vou falar de política para vocês, nem de religião, tá? Então, toda piada que eu fizer é só para sacanear, para ajudar vocês a gravarem, tá? Porque o aluno, às vezes, fica, putz, qual tá para baixo ali na ladeira, qual que não tá, PT desce a ladeira, tá sempre jogando tudo para baixo. Pronto, ficou fácil gravar. PN cancela com N e o PT desce a ladeira, tá bom? Mas, pelo amor de Deus, hein? É só brincadeira, não tô nada de política aqui, não, tá? Tudo bem? Semana que vem a gente faz isso de novo, tá bom? Eu vou explicar isso e daí tem outros slides. Depois vai ter um resuminho legal para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tchau, gente. Obrigada, professor. Obrigado a Tchau. vocês. Boa noite. Tchau. Obrigada, Dalarme, pela abertura. Imagina, Marilé. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. boa noite.